pessoal, bem-vindo ao canal Velho Júnior na Estrada. E nós estamos na estrada, né, Júnior? Exatamente em cima da ponte Rio Negro, com destino a Manacapuru. É isso aí, olha aí. E para você que quer conhecer a cidade de Manacapuru, quer conhecer a história, quer conhecer a cultura, as curiosidades, então aperte o cinto que esse vídeo é especialmente para você. Vamos que vamos! Lá do meio da Amazônia, onde o sol faz o seu show. Estamos aqui no CAT e nós vamos conversar com o Pedro. Ele é diretor de departamento de turismo, né, aqui de Manacapuru. E ele vai nos informar, dar algumas informações para a gente, né, sobre a cidade de Manacapuru, que tem muita gente que não conhece, né, Júnior? A cidade de Manacapuru, aqui no interior do Amazonas. Vamos aproveitar e fazer um turismo aqui em Manacapuru, ver o setor de pesca, de juta, de malva, as cirandas, que está muito comentado lá fora já. E nós vamos pegar um pouquinho de cada coisa aqui para levar para vocês, que o nosso intuito é esse, levar para vocês o que nós temos aqui em Manaus. É isso aí, então acompanha a gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horas vocês vão ver esse vídeo, mas estamos aqui para conversar com vocês e mostrar um pouco da cidade de Manacapuru. Manacapuru é um interior de Manaus, a 80 quilômetros aproximadamente. Depois com a ponte parece que aumentou um pouquinho, não sei se me... aproximadamente 80 a 90 quilômetros de Manaus. Então como nós somos de Itacoatiara também, eu olhei uma placa aqui agora, eu vou aproveitar com o Pedro aqui para perguntar. Em Itacoatiara nós perguntamos lá o que significava Itacoatiara, e falaram para a gente pedra pintada. E eu estou vendo aqui Manacapuru. Você pode falar para a gente o significado de Manacapuru? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, você que está nos assistindo. Chegue com a gente, bem-vindo ao município de Manacapuru. É conhecido como a capital das cirandas, decretado pelo Estado do Amazonas na Assembleia Legislativa. E você chega aqui e conhece Manacapuru, porque ela é uma abreviação de duas palavras ali, flor matizada. Inclusive, em Manacapuru nós temos uma agremiação por nome de ciranda flor matizada, que ela traz consigo essa origem, é a palavra Manacapuru, flor matizada. Ela vem desse contexto indígena, dessa origem, nesse sentido. Então, Manacapuru é esse celeiro da nossa cultura na questão cirandeira, na gastronomia. Nós temos aqui no município de Manacapuru nossos prédios antigos, e tem muita gente que chega ao município e se busca entender um pouco dessa dimensão. Nós temos a nossa juta e malva, que é uma água muito presente aqui na zona rural do município. Recentemente nós tivemos a festa da juta e malva lá no Paratarizinho, é uma festa muito tradicional aqui do município também, que traz muita gente, não só do município, mas o entorno também dessa vivência da zona rural. Então assim, a juta e malva faz presente e está na bandeira do nosso município. A arte da juta e malva está como simbologia da bandeira do município de Manacapuru, porque ela faz parte do contexto da agricultura, dos nossos antecedentes que trabalhavam muito na labuta, nesse sentido da juta e malva, como riqueza do nosso município também. Então isso é um pouco de Manacapuru através desse contexto. Sim, Pedro, aí tu falaste logo no começo sobre a ciranda, né? Onde flor matizada significa o simbologismo da Manacapuru. Mas existem outras cirandas também. Qual são o nome delas? Duas. São três no total, né? Nós temos a mais antiga, que é a ciranda formatizada, que ela surge na década de 80, ali pela Escola Nossa Senhora de Nazaré, que é uma das escolas mais antigas também do município. Aí nós vimos aqui por baixo da Terra Preta, nós vimos a ciranda tradicional, que traz consigo essa simbologia de uma coroa, traz consigo essa simbologia, e depois a mais caçula de todas é a ciranda Guerreiros Muras, que pertence ao bairro da Liberdade, que traz essa origem ali na Escola José Mota. E qual é a época para a pessoa que está assistindo esse vídeo, que quer vir assistir esse evento? Fala um pouquinho sobre esse evento que é muito visto, né, visado, principalmente por Manaus, né, que fica aqui próximo.
E a pessoa que vem de fora, que quer conhecer esse evento? Você que quer conhecer o grande festival de ciranda do município de Manacapuru, ela começa antigamente no antigo Riachuelo, atualmente é uma praça de alimentação, e aí pela grandeza que aconteceu esse festival, ela passou a agora se apresentar no Parque do Ingá, é um complexo onde tem arquibancada que cabe mais em torno de mais de 20 mil pessoas dentro nesse espaço da arquibancada, e lá é feito ao céu aberto o Festival de Cirandas de Manacapuru. Todo último final de semana do mês de agosto é realizado o Festival de Cirandas em Manacapuru. É uma disputa, então? Isso. E aí aqui é em torno de 3 noites. Cada noite tem uma agremiação que se apresenta, ela tem em torno de 2 horas e meia de apresentação. E aí, depois da apresentação, nós temos a festividade que acontece em torno do espaço do Parque do Ingá. Então é uma disputa das três cirandas. Isso. É isso aí. Sim, Pedro, mas em Manacapuru, hoje ela vive de quê? Tem esses eventos que agora vai ter até da pesca do tucunaré também, que você está informando pra gente. Tem a malva e a juta, que já vem isso. E tem as cirandas. Hoje Manacapuru vive de quê? Hoje, qual é o forte de Manacapuru? A sobrevivência de Manacapuru hoje, ela vive de quê? Do turismo? Nós temos uma potência que poucas pessoas conhecem, mas já apareceu a nível nacional aqui no nosso, através da Isabelle Nogueira, que ela teve no BBB. Ela apresentou muito essa parte do nosso olhar turístico do município. E uma das fortalezas que nós temos aqui é o Cirandeira Bela, que é um resort, onde ele traz muita gente de fora do nosso país, gente dos Estados Unidos, gente da Alemanha, da França, traz para ter essa vivência de turismo dentro aqui entre Manacapuru e Novairão, mas pertence ao nosso município. Então, assim, nós temos aqui uma diversidade. Quando você faz essa pergunta, qual é das nossas riquezas, nós temos uma diversidade a cultura tradicional da zona rural, através da pesca, através da juta e malva, sobrevivência nesse sentido. As pessoas aqui na zona urbana, ele traz um contexto de hotelaria, de pousadas, de gastronomia, que nós temos aqui, cresceu muito a questão da gastronomia através dos nossos cafés que existem aqui no município, através de restaurantes. Então, assim, é uma grande diversidade. E aí também nós temos as pessoas que têm a sobrevivência através daqueles trabalhos cotidianos do dia, né? Mas a nossa grande força aqui são a hotelaria, pousada, café, restaurantes, e essa é uma das grandes forças que nós temos no município. O Cirandeira Bela que tu falaste agora, fica localizado exatamente aonde? Ele é o quê? Ele é um hotel? Ele é um balneário? O que é? É um restaurante onde recebe pessoas para o café da manhã, para o almoço? Ou tem toda uma estrutura de pernoite, de hotelaria mesmo? Inicialmente ele inicia como um balneário, aí depois com olhar mais empreendedor, ele se tornou uma referência aqui no município de Manacapuru. Ele eu digo que ele é um resort, porque ele passa de ser uma pousada, ele cabe, ele agrega dentro da nossa floresta aqui. Ele tem todo um cuidado mais amazônico, um cuidado mais ambiental, de preservação, onde vem muita gente de fora. Na verdade, o Cirandeira Bela, ele tem um público maior, acho que 90% são pessoas que não são do município de Manacapuru, e são pessoas externas. E isso é diariamente, é um público muito grandioso. Você for agora há pouco lá, se você for lá no Cirandeira, você vai ver muita gente lá. Ele tem pousada, ele é hotel, ele tem café, ele tem janta, ele tem um pouco de tudo dentro desse contexto lá. Vamos falar um pouquinho sobre a malva e a juta. O que vem ser malva e juta? Na verdade, ele é um plantio que ele fica na margem da nossa beira, dos nossos rios, o nosso popular ribeirinho que vive dentro desse processo, desse contexto. Ele é uma planta que ele tem é como se fosse uma pequena vareta de madeira, que dentro dele tem uma casca. Essa casca é retirada dessa madeira. E aí ele faz fibras através desse tirada dessa casca dessa madeira, é muito fininho. E aí eles pegam, faz todo um processo, retira essa tira,
e aí bota no processo para secagem, de lá eles transformam em outro tipo de fibras, que serve para muitas coisas. Eles servem para a questão de tecido, por exemplo, eles usam da juta e malva, eles usam aquelas sacarias para colocar a questão de alimentação dentro deles. Aqui vem batata, aqui Isso, vem são feitos desse. Então ele é igual um capim? Ele é basicamente como se fosse um capim. Ele fica, quando ele é retirado essa tira dele da madeira, ele fica como se fosse um capim, porque ele passa por uma ressecagem que fica muito fina. Ele tem que passar a pegar sol, secar, e aí são feitos pesagens, aí são conduzidos. Só para você ter noção mais ou menos, esse produto, ele não é tão mais forte aqui no município, no Manacapuru. Até porque existe uma grande demanda, essa evolução da sociedade, ele faz parte do contexto histórico, ainda tem gente que trabalha, mas ele não existe mais aquela força como existia antigamente com sobrevivência. Então ele nasce disso, são feitos plantios, tem uma época, eles começam a retirada antes da enchente dos rios, começa, e aí é um trabalho de muitas pessoas que trabalham nessa parte dessa região da nossa Amazônia, e não existe em lugares, porque, como eu disse, eles são produtos que são utilizados para a questão de sacarias. Uhum. E isso era muito forte, né, no início. No início, sim. Aí com a evolução, os materiais mudaram, né? Muito. E a malva? A malva é um produto idêntico, só que existe uma diferença muito pouca, porque a folha dela que é um contorno diferente. A folha da juta é um formato e da malva é um outro, mas ele traz a mesma composição, o mesmo contexto. E a mesma finalidade. A mesma finalidade, sim. Por isso que é juta e malva. Se você for perceber, olhar, você vai entender a diferença por causa das folhas dele. Mas o formato e como ela é plantio dela, é o mesmo formato, através de sementes. Pedro, assim, e agora tá já se falando um torneio de pesca de Tucunaré, que agora o Manacapuru também já vai realizar. Já tem em Presidente Figueiredo, já tem em outros locais, e agora o Manacapuru também está se aperfeiçoando nesse torneio. Você pode falar um pouco para a gente também sobre, e a data, já tem alguma coisa definida? Na verdade, o desejo é fazer uma segunda edição desse torneio de pesca esportiva aqui no município de Manacapuru. A gente entendeu a grandeza dessa força política que é a questão da pesca, e assim, nós não temos uma data ainda específica ainda, porque está sendo organizado todo o processo juntamente com a secretaria, que pertence a outros departamentos, para que a gente possa estar junto, fazendo esse trabalho junto. Mas assim, pela primeira experiência que nós tivemos, uma segunda com certeza vai ser muito louvável, que é a questão da pesca esportiva do Tucunaré. Pedro, vamos deixar você à vontade, para que, se você queira falar mais alguma coisa em relação ao Manacapuru, convidando o pessoal para vir para cá. Esse município que é muito acolhedor, a gente vê um movimento muito forte, né, que até assusta quando a gente chega. Por ser um município, o movimento de carros e motos são muito grande, mas os locais são muito bonitos. E nós queremos deixar com você, para que você faça esse convite para o turista, o povo de motorhome que vem. E até a pergunta, hoje, se nós, viajantes, quiséssemos estacionar em algum canto, Pernoitar. Manacapuru oferece algum local desse hoje? Sim. Nós teve uma crescente no nosso município nessa questão, porque a nossa Secretaria de Turismo, nós temos um departamento onde cuida dessa questão das hotelarias, de pousadas, de café, de restaurante, e todos eles são cadastrados através do Cadastro, que é uma parceria a Manacapuru, Prefeitura junto com o Estado, que é o Amazonas Tour. O que isso garante quando fala sobre a questão de cadastramento? As pessoas que são cadastradas no sistema do Cadastro, você que chega ao nosso município, você pode acessar o site e lá vai estar os locais de pousada, de café, de restaurante, que passaram por esse aparato de organização tanto da prefeitura como do estado aqui do Amazonas. Então, são lugares indicados para que as pessoas possam ter um lugar de conforto dentro desse espaço. Então, assim, quando está cadastrado, ele tem para si uma garantia de que aquele espaço realmente está válido, está apto para acolher as pessoas aqui no município. E só um minutinho aqui no CAT. Geralmente, por exemplo, a gente conhece o CAT em Santarém, no Pará. E lá tem o espaço, o CAT também, e tem o espaço onde os motorhomes ficam, onde tem banheiro, onde tem água. O CAT aqui também tem isso,
ou não? O CAT, na realidade, ele por si, ele é um prédio do estado do Amazonas. Aham. Está alocado aqui no município de Manacapuru. Nós temos basicamente 3 CAT nesse formato. Não tem outro lugar com essa perspectiva desse formato dele arquitetônico. O que ele cabe aqui? Aqui está funcionando a Secretaria de Turismo de uma forma provisória, mas assim, a gente atende as pessoas que chegam aqui. O CAT funciona de segunda a segunda. Nós funcionamos pela parte da manhã e funcionamos pela parte da tarde, porque a gente entende que as pessoas que vêm ao município também precisam que o CAT esteja aberto para acolhê-lo, para dar as informações. Temos funcionários aqui para esse atendimento também, tanto pela parte da manhã como pela parte da tarde, durante de segunda a segunda-feira aqui. Mas não para pernoite. Aqui o prédio em si, não. O prédio em si funciona dessa forma aqui. Quando se fala na questão de pernoite, nós temos aqui as pousadas e hotelarias que ficam próximo daqui do espaço para acolher as pessoas que chegam no município aqui. Porque o que a gente pergunta, porque como nós somos um motorhome, nosso carro já é a nossa casa, então quando a gente chega em algum lugar, a gente precisa estacionar o nosso carro, que é a nossa casa, para a gente pernoitar. Quando eu falei o CAT de Santarém, que eu dei o exemplo, ele tem um pátio para isso. Certo. Então, aqui o de Manacapuru ainda não tem, porque é um prédio administrativo. Eu acredito que dentro dessa vivência da Secretaria de Turismo, e é interessante a gente ouvir isso quando as pessoas chegam, porque a gente não é tão comum aqui no nosso município ter esse tipo de acolhimento nesse sentido. Porque quase a gente não tem muitas essas demandas de pessoas que têm essa vivência nesse sentido a vir. Mas o CAT não tem um espaço de estacionamento aqui do lado, que nada impossibilita que as pessoas possam ter esse acesso também. Porque muita gente vem até de outros estados, até fora do Brasil também, e as pessoas vêm para conhecer as cidades do interior. Geralmente não é nem tanto conhecer a capital, mas sim conhecer as cidades do interior com seus motorhomes. Então fica legal, né? As pessoas saber que chegando aqui vai ter um local para estacionar o carro. Você que está prestigiando a gente, venha com todo carinho aqui para o município de Manacapuru, aqui no estado do Amazonas, e como o colega disse, a 90 quilômetros aproximadamente, você vem de moto, de carro, vem pela estrada, mas se você quiser vir de barco também, nós temos aqui, a nossa cidade ela é rodeada de água, pelo Rio Meriti, que é uma água mais negra, e o nosso Solimões, que é a água mais barrenta. Você chega na capital, eu quero ir de barco, de lanche, você chega aqui na cidade de Manacapuru, é uma cidade histórica, é uma cidade que já traz desde o século 17, Manacapuru tem sua vivência aqui, mais de 200 anos de história, então ela passa por um bom processo de histórico, vila, freguesia, comarca, até chegar à cidade, no município de Manacapuru, a qual já temos mais de 100 mil habitantes aqui no nosso município. E a grande força dela aqui na questão cultural é a ciranda, onde ela se expande aí a nível nacional, é ciranda de Manacapuru, ciranda guerreira de ouro, ciranda tradicional, ciranda afromatizada. E tem uma diversidade de gastronomia, porque você fala da Amazônia, você fala também desse processo da nossa habitação dos povos antigos, que a gente traz para você essa origem, e a vivência do povo ribeirinho também desse contexto. É uma miscigenação de povos aqui envolvidos nesse nosso espaço. Então venha prestigiar o nosso município. A gente sempre fala que a gente não fala com questão de religião, nós falamos com questão histórica. Aqui no município de Manacapuru nós temos a Igreja Matriz, que ela tem mais de 100 anos que existe aqui no município de Manacapuru. E nesse contexto da Igreja Matriz, dentro desse espaço da igreja, nós temos um altar chamado Altar Canoa. Ele foi feito um altar na década de 70, foi feito em forma de uma canoa, que é a simbologia dos missionários. Antigamente eles usavam a canoa para fazer as missões, e ficou como essa simbologia, um altar formato de canoa. O Papa João Paulo II, quando veio ao Brasil na década de 80, ele queria um altar que trouxesse essa identidade da nossa região, e catalogaram no Amazonas e encontraram aqui no município de Manacapuru. Esse altar foi para a capital de Manaus, lá na Bola da Sulfurama, onde ele fez uma missa com a vinda dele para cá. E esse altar está guardado aqui na nossa Igreja Matriz. Você que tem esse olhar da vertente mais contexto histórico e religioso, nós temos aqui um altar canoa dentro desse espaço da nossa Igreja Matriz, que ela é uma igreja centenária. E aqui Manacapuru é uma cidade acolhedora, acolhe todas as pessoas que vêm com muito carinho e respeito. E essa é a Princesinha dos Solimões. Princesinha dos Solimões, ali na década de 80, ali pelo final do século 20, ela já começa a trazer esse contexto, porque assim, antigamente nós tínhamos muitos prédios antigos que era
de pessoas que vêm de outros países, portugueses, árabes, que fizeram aqui sua vida aqui então, e trouxeram essa questão da arquitetura um pouco da Europa. Então, um dia passando por aqui pela frente do município de Manacapuru, olharam a cidade como se fosse uma princesa que estava crescendo com essa vertente dessa cultura mais europeizada, com esses prédios antigos. E a gente ainda tem à frente da cidade alguns prédios antigos. Então, ela nasce a partir desse olhar. E a Princesinha dos Solimões que está crescendo. E carinhosamente ela é conhecida como Princesinha dos Solimões. Ai, que legal. Mas a gente só tem que agradecer, né, Júnior, essas informações para você, nossos seguidores, que assistiram esse vídeo até agora, que quer conhecer Manacapuru no interior do Amazonas, com certeza será muito bem-vindo, assim como nós fomos. Então a gente agradece de coração. Nós temos que agradecer a força que o Pedro está dando para a gente aqui através do CAT, né? E dizer que o canal Velho Júnior não vai para a estrada para passear. Sempre eu costumo dizer isso. Nós saímos de casa, ou melhor dizer, nós pegamos nossa casa e vamos para os locais para mostrar para vocês que às vezes querem conhecer e não tem como. Então, através dos nossos vídeos, é que vocês vão olhar com nossos olhares. Nós estamos aqui olhando por vocês. Então, eu só tenho a agradecer aqui ao Pedro, ao Cátia de Manacapuru, que deu essas informações para a gente, cara. Fique à vontade para fazer as suas finais. Eu que agradeço de todo o coração. A Secretaria de Turismo e o município de Manacapuru sempre vai estar de portas abertas para acolher, e seja qualquer pessoa que venha conhecer. Para a gente é um grande prazer saber que as pessoas estão vindo conhecer essa nossa cidade, que é conhecida nacionalmente como a capital das cirandas e carinhosamente conhecida como também a Princesinha dos Solimões. Obrigado ao canal que nos veio até aqui para buscar essas informações. Sucesso e que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Manacapuru, que esse ano fez homenagem ao seu Agassiz, que ele é um dos caras mais antigos da parte de musicalidade. Desse ano, no caso, cada um faz a sua reflexão dentro desse processo. Festival da Ciranda, Flor Matizada, Guerreiro Mura e Tradicional. Aqui é o mapa de Manacapuru, mapa turístico de Manacapuru. Esse aqui ele menor e esse formato. Estamos aqui no CAT. Estamos bem aqui. CAT. E isso aqui é um pouco do contexto. Vocês passaram lá pelo Meriti, como eu disse, você chegou à cidade de Manacapuru. A rotatória, onde tem a imagem lá dos cirandeiros aqui. E é isso. Visita o Parque Legal, onde é realizado o Festival de Ciranda aqui dentro do processo. Nós temos os galpões, a ciranda aromatizada, ciranda tradicional, aqui galpão dela, que fica perto do Tati, e ciranda Guerreiros Muros. São os três, né? São os três. E aqui é um pouco do contexto de Manacapuru. Aqui a igreja matriz é essa, né? Isso, a igreja matriz. Lá fica onde? Aquele lá fica aqui ao lado, nessa mesma lado da rua aqui, o CAT. Tudo que está próximo do CAT, bem do lado. O galpão da ciranda tradicional. Vamos ver aqui rapidinho. Esse aqui é o troféu. Esse foi o troféu desse ano. Aqui o troféu. Que teve representando as 3 cirandas aqui no município de Manacapuru. Nesse 24º Festival de Ciranda de Manacapuru aqui, ó. Dentro desse contexto todo aqui. Aqui cada simbologia dele aqui. Ciranda Mura. Aí a ciranda que foi campeã desse ano, que é a ciranda tradicional. Lá. Essa foi a campeã desse ano. Esse ano 2025, né? 2025, a última, né? A última. Aí aqui. E a ciranda flomatizada, a simbologia dela aqui. Flomatizada. E é uma flor mesmo. E aqui, quem lê viaja. A ideia aqui é você não sair do espaço, mas você viajar através da nossa literatura manacapuruense. A poesia, a história de Manacapuru, a história das cirandas. Todos os autores de Manacapuru. De Manacapuru. Todos olha aqui, vários livros, olha aqui, ó. E realmente a Princesinha dos Solimões, ela é rica em obras literárias, são vários autores, né? Vários livros publicados, e a maioria deles é referente à identidade amazônica, contando as histórias, contando as memórias de Manacapuru, da região, sobre as lendas, sobre o folclore. E falando em folclore, além desses livros, né, publicados,
muitos atores aqui também, eles escrevem as letras das músicas das cirandas. O que podemos dizer é que a literatura de Manacapuru é um reflexo do seu povo, que fala das suas origens, através das obras, né, na atuação da Academia de Letras aqui da cidade, que mantém a memória da cidade do Rio Solimões, também não pode esquecer disso, né? E como nós acompanhamos até agora as explicações do seu Pedro Monteiro, ele que deu essas ricas informações referente aqui a Manacapuru, aqui no interior do Amazonas, desde a época lá da juta, da malva, até os tempos atuais, o tempo das cirandas. E ele também é ator. Isso mesmo, ele é o autor de uma obra de arte. Tu já imaginou a Mona Lisa com traços amazônicos? E nós ganhamos uma miniatura dessa obra de arte feito pelo autor Pedro Monteiro, e essa obra de arte, a Mona Lisa, em formato de cunhamporanga, representa a guerreira, a guardiã das tradições e da beleza da mulher indígena. Manacapuru não se explica, se sente. Das heranças históricas ao espetáculo das cores. Cada detalhe aqui conta uma história de orgulho e beleza. E o nosso vídeo vai ficando por aqui, espero que tenha gostado. Se gostou, curta, comente, compartilha. No mais, fique com Deus e até o próximo vídeo.